Boa noite, sejam bem-vindos para mais uma reunião de estudos sobre o livro No Rumo do Mundo de Regeneração. É sempre com muita alegria que nós estamos aqui reunidos entre amigos, somos estudantes da doutrina espírita. Esse livro foi escrito por Divaldo Franco, psicografou o espírito Manuel Filomeno de Miranda, e hoje nós vamos estudar o capítulo 12. Lembramos que essa reunião está sendo gravada, e depois os vídeos vão ser publicados no canal do YouTube, Leitura de Livros Espíritas. E o estudo é dividido em duas partes, então, quando terminar o link da primeira reunião, a gente passa direto para o segundo link. Agora, eu vou pedir a vocês que desliguem o áudio para que a gente possa fazer nossa oração inicial, pedindo a proteção para a nossa noite de hoje. Vamos elevar nossos pensamentos para pedir a Jesus o seu amparo para nossos propósitos de bem servir. Mestre Jesus, estamos aqui reunidos para mais uma noite de estudos em grupo. Que possamos estar receptivos à inspiração de teus mensageiros e que os ensinamentos desse estudo possam ser aprendidos por todos nós e utilizados para a nossa evolução. Pedimos, Senhor, então, a permissão para que possamos iniciar as atividades da noite de hoje com o seu amparo. Graças a Deus. Graças a Deus. Vamos passar para o título. Hoje é um capítulo muito grande, né? São várias páginas, eu consegui resumir em 10 páginas, fora o acréscimo de um texto que a gente vai pegar para acrescentar. Então, vamos ver se a gente consegue fazer o capítulo inteiro hoje, né? Não tendo tempo, a gente vai deixar um pouquinho para o próximo encontro. Então, está aí o resumo. Estudo 14, capítulo 12, aprofundando experiências. Então, logo de cara, começa com uma correção da errata, porque esse capítulo, ao longo do capítulo inteiro, colocaram Gracindo, né? E o nome, Gracindo, ele é desencarnado. E o nome desse espírito, desse diretor da instituição é Gumercindo. Como é um nome parecido, eu acho que teve esse erro também, e aí na revisão não teve uma revisão e ficou Gracindo. Todo mundo conserta. Ao longo desse capítulo inteiro, só, em vez de Gracindo, é colocar Gumercindo. Então, começa logo de cara dizendo que o irmão Gumercindo, ele se dedicava com devotamento ao trabalho como diretor da instituição, onde o grupo estava, né, do Miranda. Ele era casado com Clementina e enfrentava dificuldades conjugais. A esposa dele era rebelde às diretrizes do espiritismo e, por isso, facilmente influenciável pelos espíritos inferiores. A princípio, o marido quis conduzir os 3 filhos à evangelização, mas sempre encontrou resistência com a esposa, que se dizia vinculada a outra religião, embora não professasse essa religião na conduta, né? Que a gente sabe que toda religião estimula a pessoa no caminho do bem, né? E aí ele diz aqui que ela não professava isso na conduta. Toda vez que as forças do mal queriam atingir Gumercindo, eles se utilizavam da atormentada mulher, ou de algum dos seus 3 filhos, que também, não sendo evangelizados, também ficavam abertos a essas influências, né? Não tendo essa diretriz aí. Muitas vezes, o Gumercindo recebeu ajuda direta dos benfeitores através de Malvina, lá no centro espírita, né, da instituição. Malvina que o acompanhava com carinho e amizade. Porém, naqueles dias, Dona Clementina estava terrivelmente inspirada por um dos justiceiros e apresentou uma queixa infame ao esposo, dizendo que tinha certeza que ele era fiel ao espiritismo por causa da médium Malvina, por quem estaria apaixonado. Ela ameaçou de provocar um escândalo, indo à sociedade para desmascarar a farsante e acusá-lo de adultério. Ele compreendeu que se tratava de uma intriga para desmoralizar o trabalho e lançar difamações na doutrina espírita. Percebendo que se tratasse de uma ação mediúnica perturbadora, ou seja, uma obsessão, ele evitou a discussão e recolheu-se à oração, com a entrega total da sua existência em favor da divulgação da verdade. No momento em que ele orava, ele atraiu o grupo de Miranda, que começaram a transmitir para ele força e coragem para o enfrentamento com o obsessor. É lógico que esse grupo de Miranda ele estava já atendendo, né,
a todos os que trabalhavam na casa. Então, eles já estavam nesse caminho, o pessoal dali, a Malvina, era esse diretor, todos que estavam enfrentando esses ataques, né, que queriam desestabilizar a casa, né, toda a instituição. Então, eles, na mesma hora, o grupo foi para lá, transmitindo força e coragem para ele enfrentar essa situação, e ele foi inspirado a nada dizer a médium, né, no caso a Malvina, que era inocente, a fim de evitar mais sofrimento para ela e vinculação pelo pensamento com a fonte criminosa, cheia de energias destrutivas, que se a pessoa fica preocupada, ela abre um canal para o pensamento ficar vinculado, né? Aquele lance da pessoa que tem ódio, fica pensando naquela outra que ele odeia, e aquilo abre um canal, um vínculo direto, né? Então, eles falam, não deixar ele falar nada com a médium. Eles aplicaram passes dispersivos, engumercindo, a fim de que a tensão nervosa resultante do diálogo agressivo diminuísse. Beneficiado pelas vibrações decorrentes das energias da terapêutica fluídica, ele experimentou uma forte sudorese e, do estado de ânimo desaltado, ele voltou à normalidade habitual, confiante na proteção divina. Como se fosse um paradoxo, ele recebeu um telefonema de um amigo em desespero por uma questão doméstica da natureza igualzinho, idêntica ao que aconteceu, ciúme doentio e desconcertante. Então, o amigo ligou e foi falar uma coisa que estava acontecendo, inclusive, com ele, né? O amigo ao telefone dizia-lhe já não suportar a situação, pois ele estava em casa todo o tempo, auxiliando a esposa e os 2 filhinhos, mas ela o acusava de infidelidade conjugal. A mulher, que estava mentalmente constrangida por uma entidade infeliz, ameaçava-o de suicídio. Ele explicava que já não dispunha para ele explicar para o Gumercindo, né, que já não dispunha de argumento para silenciar a esposa em crise. Gumercindo, que padecia do mesmo problema, buscou orientação na doutrina e pediu-lhe paciência e oração, únicos e valiosos recursos no momento, a fim de sanar a interferência de algum adversário. Sugeriu-lhe, naquele momento, a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, de modo a acalmar-se e, em consequência, gerar tranquilidade na companheira. Havia tanta sinceridade e espírito de cooperação que o Spinelli, que estava, né, assistindo isso, o Spinelli e o grupo do Miranda, sugeriu ao grupo uma visita ao lar desse amigo em angústia, naquele momento. Então, terminou a ligação telefônica, Gumercindo orou em favor do amigo. E assim, o Spinelli pôde captar a direção em que residia a família necessitada. Olha que interessante, né? Eu achava que eles sabiam o endereço de todo mundo, mas aqui o Miranda conta que, na hora que o Gumercindo orou em favor do amigo, ele captou a direção e já foram eles partir de imediato. E logo chegaram à residência do casal, encontrando o lar invadido por alguns espíritos ociosos, sob o comando de 2 adversários vigorosos, denominados justiceiros. Miranda constatou que esses perseguidores não necessitavam de uma questão de dívida entre eles e aqueles que vitimavam. Então, não era nada de ódio antigo que eles tinham, né? Esses que estavam na casa, né? E a questão era mais profunda. Todos aqueles, especialmente os espíritas, que se encontram com necessidade evolutiva de melhorar-se, estão automaticamente incluídos entre aqueles que os desagradam e, por essa razão, devem ser eliminados. Então, aí a gente dá uma paradinha para a gente pensar, né? Nós já falamos isso, que os espíritas estão sendo atacados, e aí, no caso, ainda fala que tem muito espírita que está tranquilo, não está pensando em modificar, se melhorar, né? A gente sabe que tem uns que levam a doutrina toda a sério, estudam, mas ele coloca aqui, aqueles que querem se melhorar, eles desagradam esses espíritos, que além de, quando eles querem se melhorar, eles também ainda levam outras pessoas para poder, né? E conversa, e leva aquela conversa para a pessoa melhorar. Então, eles acham que essa razão devem ser eliminados. Vocês estão concordando com isso tudo aí? Porque até agora nós estamos repetindo um pouco o que a gente já falou, né? Alguém tem alguma coisa para acrescentar? Su, quando você vai numa casa espírita e que você coloca o nome de uma pessoa, é sempre muito importante que você coloque o endereço por causa disso. Para eles poderem captar e buscar essa informação, entendeu? Eu tem lugares que eu coloco o endereço que pede para colocar, mas, por exemplo, em Francisco de Paula, eles pedem para você botar só o nome. E aí, como a gente pensa, né? Porque na hora da oração, justamente, a gente faz isso aí. A gente pensa na pessoa.
Então, daí eu acho que só vai seguindo, porque a gente está pensando na pessoa. Se botar o nome de uma pessoa, muitas vezes já botei nome de pessoas que eu não conheço, mas aí eu falo assim, o tio da fulana, entendeu? Então, assim, é importante mesmo você colocar o endereço, porque lá no é mais rápido, né? Tupiaia, eles sempre pedem para que coloque o endereço. Sempre pedem para colocar o endereço, né? Já é Na hora das uma orações. observação mesmo. E radiação é sempre com endereço. Porque às vezes a pessoa está até no hospital, né? E quando se coloca o endereço, bota hospital tal, quarto tal. Exato. É interessante. A gente pode também colocar isso até como uma observação importante. Então, vamos continuar. Bom, esse amigo do Gumercindo, aí não vai dar nome, né? A gente tem o nome do Gumercindo, da dona... Qual é da mulher dele? Clementina, né? Da Clementina, mas esse amigo aqui não vai ter nome. A gente vai ficar só da hora, amigo de Gumercindo, amigo, que é alguém que frequenta o centro, né? Aí ele vai contar que eles foram para a casa dele e chegaram lá, encontraram a casa já cheia de, né, com esses espíritos aqui ociosos, os adversários, e aí o que acontece? Ele estava no quarto, tinha acabado de discutir com a esposa, né? Ele se encontrava no quarto, na quarta, de onde saíra a esposa. E essa esposa que saiu do quarto, eles viram ela dominada por um verdugo que a acompanhou até a cozinha e ficou induzindo ela na indução mental e continuava empurrando-a para o prosseguimento da discussão com vista a possível agressão física. Então, dava até estimulando ela, se fosse o caso, partir para a agressão. Spinelli solicitou mentalmente a Cláudio para que a socorresse com um passe especial, a fim de afastar o vingador. Quando Cláudio se acercou da mulher, que tinha aura carregada de energia escura e pensamentos grosseiros, os fluidos dele começaram a diluir essa nuvem mental que a aturdia. E ele conduziu-a ao quarto, onde já se encontrava o esposo em lágrimas de agonia, também maltratado por outro perverso vingador. Então, do lado dele tinha um, e no quarto, pelo que ele fala aqui, tinha a zombaria de outros espíritos de muito baixa vibração moral. Então, eram um para cada um em cima do casal e mais os outros que estavam ali zombando, né? Agora, nós vamos ver aqui a citação de Eurípides, porque eles não falaram que... Ele não falou que no começo Eurípides estava junto com o grupo. Agora ele vai dizer. Então, quer dizer, vamos pensar bem, né? O espírito de escola que é Eurípides, né? Pela toda a história dele aqui, todo mundo sabe, ele vai se colocar agora à disposição de ajudar esse casal. E no caso, é ele que falou aqui em cima, não, foi o Spinelli que falou que é para ir para lá. No caso, eles sabem que esse casal, junto com o outro, eles são pessoas, como eu falei, ligadas a essa instituição, que é muito importante, né? Faz um trabalho maravilhoso. Então, Eurípides vai orar em altas vozes. E também, quando Cláudio foi dar o passe, ele também ergueu as mãos em apoio ao passista. E luzes rutilantes saíram pelos seus dedos, que passaram a envolver o casal e atingir os seus perseguidores. Logo, eles se deslocaram das vítimas, gritando com ferocidade e ameaçando todos com expressões vis e coléricas. Os benfeitores continuaram como se nada tivesse acontecido. E alguns minutos após, respirava-se outra psicosfera na habitação. E o casal estava abraçado em lágrimas de reconciliação. A senhora recuperada, momentaneamente, a mulher, né, procurava justificar-se das cenas daquela manhã, enquanto o marido, calmo, acariciava, rogando-lhe que esquecesse e orasse com ele, agradecendo a Deus o bem-estar que subitamente os acometera, como se fora um milagre. Aí, nesse momento, Eurípides convocou alguns amigos da sua comunidade e solicitou-lhes permanecer naquele lar até a segunda ordem, evitando, quanto possível, o retorno dos invasores ou a presença de outros do mesmo nível evolutivo. E aí eles combinaram, que foi estabelecido que no próximo amanhecer seria realizada uma reunião mediúnica especial para o atendimento de algumas dessas entidades sofredoras. Então, o que acontece? O grupo vai sair, mas o Eurípides pediu a alguns da comunidade lá, no caso do Miranda, que ficassem ali, para evitar, né, a invasão e, no caso, manter-se aquele clima, porque durante a noite agora eles vão ser levados para a reunião, né, em desdobramento. Aí Miranda vai dizer que ele foi convidado a preparar a reunião. Isto é, aí ele disse o que ele teria que fazer: atrair os que se comunicariam, realizar a colocação de aparelhos próprios na prática da desobsessão
e efetuar cuidados especiais com as duas médiuns, uma de cada plano da vida. Então, eu achei até uma aula, né, na verdade, deixa eu parar aqui que eu vou passar para ela, falando sobre esses aparelhos, muito interessante, que eu fiquei impressionante como é que esses aparelhos a gente pensa que não, sei lá, a gente pensa que é bom, aparelho, equipamento, então vamos fazer, tem equipamento mesmo, e realmente tem, né? Vamos colocar aqui agora a página que eu tirei da febre até tá no alto. Eu estive estudando ela e achei muito legal. A gente faz até uns desenhozinhos. Então, aqui, esse estudo é sobre da Federação Espírita Brasileira, sobre mediunidade. Vocês estão vendo aí? Porque agora eu abri outro site. Dá para expandir, estão vendo? Está dando para ver a página da internet? Dá sim. Dá sim, Sueli. Tá. Direito. Dá para ver. Tá. Então, vamos. Equipamentos e aparelhos utilizados pelos espíritos na reunião mediúnica. Esse estudo aqui ele foi baseado em vários relatos do André Luiz, ao longo dos livros dele, tem algum até que ele vai citando o livro aqui, e a gente vai entender que assim, ele vai baseando nisso. O Miranda também fala em alguns livros, mas eles pegaram, a FEB acho que usa mais o André Luiz. Então, qual é o objetivo desses aparelhos? Beneficiar os espíritos encarnados e desencarnados necessitados de auxílio. Alguns recursos tecnológicos são usuais nas reuniões mediúnicas e outros só são instalados ocasionalmente em reuniões específicas. Então, aqui estão os aparelhos. Aparelho magnético de contato mediúnico, aparelhos de condensação do oxigênio, condensador ectoplásmico, psicoscópio, amplificador da voz, aparelho de comunicação com encarnados, aparelho para emissão e recepção de mensagens, leitos, padiolas, medicamentos e utensílios médicos. E isso fica tudo no pavilhão ou gabinete assistencial. Ele vai mostrar um por um aqui, eu não vou ficar lendo muito para a gente não atrasar, vou botar só o nome, vou botar só o que eles fazem. Primeiro, aparelho de condensação do oxigênio. Ele tem como objetivo remover as impurezas do ar e destruir micro-organismos nocivos. Aí ele pega o trechinho, eu estou passando para vocês o link dessa página, lá nesse texto do Word, então depois vocês leiam com calma. Ele tira do livro Missionário da Luz, o trecho que vai falar sobre esse aparelho. Psicoscópio. Ele é delicado, tem poucos, aí bota até minúsculo, poucos gramas, utilizado pelos trabalhadores para analisar as vibrações dos encarnados. Ele destina a auscultação da alma, com o poder de definir as vibrações e com capacidade para efetuar diversas observações em torno da matéria. Funciona à base de eletricidade e magnetismo, utilizando-se os elementos radiantes, análogos na essência aos raios gama, e utiliza recursos semelhantes à radiografia ou raio-x. O condensador ectoplásmico é uma tela de gás tenuíssima, em torno de 1 metro quadrado. Aí a gente vê um desenhozinho que eles tentam fazer como seria. Projeta imagens provenientes da mente dos trabalhadores de ambos os planos de vida. Capta emanações radiantes, físicas, perispirituais e psíquicas e reproduz, na forma de imagens, acontecimentos relacionados à vida pregressa do espírito com quem se dialoga. Então, ele vai permitir a análise do doutrinador, que vê as imagens no seu campo intuitivo, auxiliado pelas energias magnéticas do plano espiritual. Ele fica passando como se fosse um filminho da vida, ele fala aqui do passado, tá vendo? Da pessoa. E aí eles podem falar, você está falando isso aqui, mas você já fez isso. É a hora que eles vão conversar com o espírito, né? Outro aparelho magnético de contato mediúnico. É um pequeno aparelho instalado por benfeitores espirituais em médiuns com espírito de sacrifício e amor ao próximo, que os mantém sintonizados entre si. É uma espécie de funil de luz. É um aparelho magnético ultrassensível com que o médium vive em constante contato com o responsável pela obra espiritual que por ele se realiza. E aqui parece até como se fosse um médium de cura, né? Que aí abre aquele canal e ele fica em contato direto para aquela obra espiritual. Tem um amplificador de voz, que é um aparelho que permite que a voz e as falas dos encarnados e desencarnados sejam ouvidas à distância no plano espiritual. Aí no livro O Beijo da Vida Eterna vai falar sobre ele. Tem um aparelho de comunicação com os encarnados,
que é um aparelho constituído de um grande globo cristalino, da altura de 2 metros presumíveis, envolvidos na parte inferior, fios que ligam ao pequeno aparelho. Tá? Isso apareceu no nosso lar. Então, aí foram esses aqui que estão colocados. Então, esses daqui estão com detalhes. No link, depois vocês olham, vale a pena dar uma olhadinha nesse texto aí, que eles extraem os textos dos livros, né? Vamos voltar para o nosso texto, que agora já estamos com... Posso perguntar uma coisa, Su? Fala, pode sim. Quem utiliza esses aparelhos são os médiuns desencarnados? Não, são os espíritos que estão participando da reunião mediúnica, todos. Aí, no caso, cada um pode usar um aparelho desses, né, na reunião. Por exemplo, um pode ficar limpando a reunião. Eles botam... São várias pessoas que trabalham. Então, uns vão colocar aquele para limpar a energia, outros medem a vibração daquele desencarnado ou encarnado. São os aparelhos usados. A minha pergunta foi outra. Quem tem acesso a esses aparelhos são desencarnados, são os espíritos desencarnados. Então, eles estão falando aqui que são utilizados pelos espíritos na reunião mediúnica. Então, eles dizem que mas, por exemplo, a médium que está todos que estão encarnados lá, né? Os que estão sendo tratados, lógico, não vão usar nada. Mas, por exemplo, a Malvina. Eu acredito que em algum momento pode passar alguma coisa para a Malvina. Porque aquela história deles falarem ali de pessoa captar a luz, né? Um canal de luz e fazer um trabalho. Pode ser que ela possa ser um espírito que vai usar um aparelho desses. Mas, quando eles colocam aqui, são os espíritos que estão lá realizando a reunião no plano espiritual. Então, são desencarnados. Porque nós, encarnados, os encarnados não vão estar trabalhando, né? Na verdade, só a médium. Não posso dizer com certeza, mas eu acho que essa médium, por exemplo, poderia usar algum desses equipamentos. Que ela está trabalhando. Obrigada. Entendeu? Não tenho certeza muito, não. Mas acho que procede. Então, vamos lá continuar lendo, porque faltam 7 minutos. Nada. E a gente termina um pouco desse texto. Então, nos primeiros minutos do amanhecer, já estavam todos na sala mediúnica, né, de madrugada. Geralmente, ele bota aqui na frente, é 1h da madrugada. Os trabalhadores espirituais da instituição estavam organizando os atendimentos, recebiam os convidados, então estavam chegando o irmão Gumercindo, tem que trocar aí nesse caso, Gumercindo, a esposa Dona Clementina, aquele amigo que pediu socorro e a sua esposa, e a médium Malvina. Estavam presentes em desdobramento pelo sono físico. E eles foram despertando suavemente, cada um com a sua lucidez, relativa ao seu estado evolutivo, né? Aí, como foi 1h da madrugada, Spinelli deu início à reunião, solicitando a Eurípides que procedesse a súplica aos céus em favor do labor de socorro, ou seja, fazer a oração inicial, né? E após a oração, o grupo escutou vozes exaltadas e ocorreu uma movimentação esquisita na sala. Estavam entrando algumas entidades infelizes trazidas pelos encarregados de conduzi-las. Uma delas chamou atenção, no caso que ele está falando de São Miranda, mas chamou atenção de todos, né? Porque se tratava de um anão cujo semblante estava marcado por um rancor indisfarçável e lutava bravamente para desvencilhar-se dos fluidos que o conduziam na direção de Malvina. A gente sabe que esses fluidos agem como um imã, né? Eles contam nos livros que aquele espírito que está, né, perturbado, ele começa a ser puxado pelos fluidos e conduzindo para aquele médium que vai trabalhar na reunião mediúnica, e aí ele estava lutando para não ser agarrado pelos fluidos, para aquele magnetismo, mas foi, né? Então, subitamente, sentindo a presença do espírito rebelde no seu campo áurico, a médium, Malvina, começou a agitar-se, movendo os braços e a cabeça em atitude de defesa, quando então explodiu numa voz roufanha e agressiva. Aí eu botar o nome daqui, não, e quando for letrar é Eurípides, tá? Ele fala, trata-se de um ultraje essa armadilha. Não estou aqui por vontade própria e não posso admitir essa violência contra o meu livre-arbítrio. Aí Eurípides, que se postara ao lado da médium e a vitalizava com um pensamento rico de amor, respondeu ao comunicante. Você tem alguma razão em reagir dessa forma. Exatamente porque tem sido assim que você se utiliza para afligir aqueles a quem persegue. Não lhes respeita o livre-arbítrio. Aí o anão fala, não vejo por que você defende esses verdugos. Aí Eurípides vai dizer que ninguém tem o direito de realizar cobranças espirituais. O universo tem suas leis e dispõe de recursos para regularizar tudo
sem a intromissão dos sentimentos humanos. Mas desejo recebê-lo com prazer e explicar que não se trata de uma violência à maneira como trouxemos para este diálogo. Gostaria que nos informasse quais são os seus projetos e a razão por que se levanta, em nome da justiça divina, para regularizar questões que pertencem à vida. E aí o anão vai dizer, você o diz porque não padeceu a crueldade desse miserável criminoso. Tenho vivido em situação de nanismo desde há muito e odeio a situação há muitos séculos. À medida que ele falava, ele exudava um odor pútrido que empestava o ambiente e ele chorava em convulsão de ódio, esmurrando o ar e deixando-se consumir em desespero. O benfeitor, compadecido, informou-lhe, o sofrimento é um processo de difícil purificação das misérias morais, a fim de que o espírito consiga recuperar a pureza inicial e para a qual está destinado. Certamente, razões que o irmão não considera geraram a necessidade do suplício para seu despertar da consciência. Ninguém pode, no entanto, ser o cobrador das falhas e desgraças alheias. Por que eu botei em negrito aqui? Porque ele estava dizendo para ele, para esse espírito, que ele não está vendo o que gerou ele vir, né, encarnar como anão, porque é alguma razão que ele não quer considerar que fez ele ter o suplício e desse suplício para poder despertar a consciência dele, né? E aí eles não vão falar sobre isso, mas ele está chamando a atenção. Aí ele vai dizer, o casal sob sua perseguição está inscrito nos códigos soberanos como devedor, e o tempo dispõe dos instrumentos próprios para o restabelecimento do equilíbrio e edificação do homem, a edificação do bem. Se você pensa que poderá afligi-los e assim vingar-se, passado o momento da derrota de ambos, como você se sentirá? A partir de então, você estará em curso na contabilidade como devedor. E essa roda não cessará, enquanto o amor não balsamizar as feridas do padecimento. Então o anão vai dizer, já vai longe quando fui hostilizado pelos criminosos que me destruíram. Quando a Inquisição Espanhola foi instituída, surgiram formas de perseguição cruel a ciganos e anões, como se fossem portadores de demônios. Eu e um reduzido grupo de anões éramos perseguidos sistematicamente, conseguindo sobreviver abjurando a nossa fé. Na condição de marranos, vivíamos fora dos muros das cidades e pagávamos impostos extorsivos. E fui procurar que marrano é uma expressão hebraica que se refere aos judeus que foram obrigados a abandonar a lei judaica e se converter ao cristianismo contra a sua vontade para escapar dessas perseguições movidas pela Inquisição. Então ele fazia parte de um grupo, né? Condição de marrano, um grupo. Mas aí ele vai contar que no período de Carlos II e sua corte, que era devassa e cruel, havia um casal que se comprazia em agradar o monstro, apontando judeus inimigos de Deus e da coroa em todo lugar. Numa dessas perseguições, eu fui capturado e tornado escravo, para ser como um animal de exposição, permanentemente acorrentado por ser judeu e maltratado por ser um demônio vivo. Era surrado com frequência, após lutas em que me atiravam para defender-me de indivíduos fortes e saudáveis. Então, a mulher, né, no caso do casal, resolveu submeter-me ao santo ofício. E com a anuência do marido, eu fui queimado vivo, em um dia inesquecível de horror. O mentor escutava-o com compaixão e deixando fazer sua catarse. Mas aí ele vai falando, mas eu não morri. Fui socorrido por um grupo chamado justiceiros, que me ofereceu socorro na sua comunidade. Também uma forma de inferno, onde eu seria recuperado e aguardaria a ocasião para a vingança bem amadurecida. Vou ler mais um pouquinho só, que já está em 1 minuto, tá? Depois a gente continua. Enquanto isso, Gumecindo, que estava ali olhando, acompanhando a reunião, e a esposa estavam despertos e acompanhando as narrações. A pouco e pouco foram retornando os dias do passado de luxo e de degradação, horrorizados com o que haviam feito. Então, a história que agora eles vão contar o restinho, mas nós vamos dar uma paradinha, porque a gente vai passar para outra sala, porque essa aqui já está terminando, gente. Vamos mudar para lá, tá bom? Vamos, tchau.